Novamente com você, programa Adriana Biasoli. Eu quero agradecer a sua participação, a sua audiência. Você que participa do nosso programa pela internet, pelas redes sociais ou pelo Canal 3 através da TV Jandira. Pessoal da comunidade de Curicica, no Rio de Janeiro, um grande abraço para vocês, muito obrigada. Minha amiga dona de casa, você que tem preocupação com a violência que está inserida em todos os setores da sociedade, mas a escola, ela não é exceção. Ela também está ali e o seu filho vai para a escola e de repente em casa ele tem um comportamento e na escola ele tem outro totalmente diferente que nem você conhece. Aí a Silvia Ruedas está me falando aqui, que é a nossa entrevistada, sobre a questão o pai e a mãe na década em que nós fomos criados, né, nos reprimiam, colocava de castigo, tinha o tal do grão do milho, que eu me lembro muito bem, da vara de marmelo, né, do cinto. E depois, aí eu falei, bom, não quero isso pro meu filho. E aí, continua aí, Silvia. Então, pensando um pouco, que esses filhos, eles foram se criando num sistema de maior liberdade. Muitas vezes a escola e os educadores que estão na escola já tem, quando ele age de uma forma mais incisiva, né, querendo estabelecer uma ordem, né, uma coerência ali de trabalho educativo, ele entra em conflito talvez com a educação que venha de casa, que foi o primeiro questionamento que você fez. Mas também a gente tem que pensar um pouco que alguns professores também são frutos já dessa educação. E que também, quando eles chegam na escola, eles já chegam também com essa visão de dificuldade, achando que o aluno já tem que vir formado de casa, que ele já vem pronto, embaladinho, ele já sabe respeitar o professor, sabe da educação, sabe tudo, e aí ele só tem que dar a aula dele, muitas vezes uma aula que também é incompatível com a realidade que aquele jovem, aquela criança vê. Ele tem acesso a uma série de tecnologias, e muitas vezes você chega na escola e você tem um professor passando lição na lousa. Né? Uma pesquisa que foi feita entre o Brasil, Cuba e Chile demonstrou que aqui no Brasil, o tempo que o professor tem, que o aluno passa na escola, ele é infinitamente superior aos dos demais países pesquisados, porque o aluno passa o tempo copiando, 80% do tempo copiando, enquanto que em Cuba ele passa exercitando, fazendo os exercícios. E em Cuba são os melhores índices educacionais desses 3 países. Ou seja, tá maçante. O aluno que tem lá toda a tecnologia à sua disposição, a um clique, é o Google, que é o nosso... Google, adoro o Google, gente, mas emburrece. Não. Que a gente deixa de pensar, deixa de pensar. Então você tem tudo a um clique, aí ele chega na escola e tem que copiar, ele fica desinteressado, desmotivado, creio eu. Então, os grandes pensadores andam até falando um pouco sobre essa questão que você falou assim, tem o Dr. Google lá, né, até doutor, porque até na saúde a pessoa vai lá e vai pesquisar e vai questionar com o médico. Ele pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Ele pode ser utilizado para construir ou para destruir. Sim. Não é? E o professor na escola, mediador. Ele media. Os estudiosos estão dizendo assim, olha, é preciso que o professor construa e forme para a cidadania, para as relações interpessoais, para a cooperação, para o respeito, para a ética. São valores que a mídia... Hoje, o professor dava aula, ele trazia aquele livro e aquele conhecimento, e era só esse que valia. Vamos falar de conhecimento e vamos falar de saber. O conhecimento, a informação, está livre, aí para todos. Livre, você acha de tudo. Tudo. Tese de doutorado na internet, livros que você pode ler diretamente, clássicos da literatura que a população antes menos favorecida não poderia ter acesso. E hoje você tem acesso, ele democratiza sim a informação. Mas o que você faz com ela quando chega ali o aluno na escola? Aí nós vamos entrar na questão da indisciplina que você falou. O aluno chega, ele teve o dia inteiro na internet. Esses alunos já são da geração Z, da geração Y, da geração da tecnologia.
Já são os nativos... Não, é incrível, eles já nascem sabendo mexer no controle remoto. Nativos digitais. São os nativos digitais. Ele já nasce sabendo. Ele não lê manual. Ele lê manual? Não precisa de manual. Incrível isso. Ele vai pro Facebook, ele é o galã. Ele põe a melhor foto, ele se coloca lá, ele é o galã daquele espaço. Ele coloca também, ele é o protagonista. Ele coloca o que ele quer, o que mais lhe chama a atenção. Ele se comunica porque ele compartilha. Ele vai dizer pro amigo dele, ele vai também dizer o que ele gosta, o que ele não gosta, porque ele curte ou não curte aquilo que está ali posto naquele site de relacionamento, então lá no Facebook ou outro qualquer. Então o que a gente quer dizer? Que e na escola ele tem os professores. Professor é o profissional do saber. Saber é diferente de você conhecer ou de você se informar. Saber é pegar tudo aquilo que você tem e usar em benefício das outras pessoas, da sociedade, da tua própria vida. Isso é o saber. Eu vou utilizar tudo aquilo que eu vi e que eu me informei e que eu conheço muito bem, mas eu vou colocar isso em benefício próprio, em benefício de todos. Então, esse é o papel maior. E o professor, não um professor informativo, aquele que chega lá informando. E a sala de aula também, gente, vamos pensar um pouco, um aluno atrás do outro. Isso me parece mais com filas dos militares, né, de um tempo de ditadura. E menos com uma carteira propriamente de sala de aula. É preciso, são nas relações, são nas interações, em que todo esse conhecimento que ele já traz, ele vem. O professor, obviamente, tem que alfabetizar, tem que ensinar, sim, tem que ter um processo de aprendizagem, de condução da aprendizagem desse aluno para uma boa leitura, uma boa interpretação, porque isso vai ajudá-lo a selecionar conteúdos e informações que ele terá ao longo da vida. Então, a matemática, saber os princípios básicos da matemática, mas ele também tem que saber princípios básicos de relacionamento, respeito à diferença, respeito à diversidade. Valores morais, não é? Os valores que estão tão esquecidos, né? Coisas que hoje em dia me parece que um fica pensando que o outro está fazendo e ninguém faz. E daí fica toda, como eu já falei, um aparato aí tomando Recentemente conta. Eu não me recordo em qual foi a cidade, mas eu vi uma atitude de um diretor de uma escola, mas eu não consigo me recordar qual foi a cidade, em que eles usavam a temática de grupos, né? Ele tirou o muro da escola, né? Eu acho que você deve ter visto essa matéria. E usou os mediadores para resolver os conflitos, né? Entre os alunos. E alguns mediadores eram inclusive alunos, né, que ia lá, conversava, estava tendo uma divergência aqui com o outro aluno, então vamos conversar, vamos ver, vamos avaliar, né? Então eu achei isso muito interessante. Era uma escola, vamos dizer que eu acho que deveria servir de exemplo o Brasil inteiro, né? Não vou dizer que a gente tem que tirar todos os muros da escola, sair arrancando que nem muro de Berlim, mas eu acredito que é uma boa oportunidade de se copiar um padrão que eliminou quase que 80% a violência dentro de sala de aula. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Adriana, eu posso falar de carteirinha porque eu fui professora de escolas de periferia, mas fui diretora também de escolas de periferia. E hoje eu leio muito sobre as experiências do Brasil, fui pesquisar pela Fundação Carlos Chagas, no Instituto Protagonistas, escolas lá no Ceará, lá no sertão do Ceará, e a gente fica pensando, essas escolas que têm os melhores indicadores educacionais, como elas conseguem esses melhores indicadores? Passam por uma gestão, e uma gestão que ela é assim mesmo, com aquela grade ou sem aquela grade que já existe, aquele muro que já exista, a escola extrapola o seu campo
E diz, porque eu não disse que o aluno vem, ele traz a malinha dele com tudo que ele viveu e tudo que tem na sociedade? Sim. Mas a escola hoje é a única coisa previsível na vida de uma criança. Porque o pai pode ir embora, a mãe pode ir embora, ele pode ficar na rua. Mas a escola, por lei, ela está lá e a vaga garantida para que ele possa estudar. Então, se a escola tem que fazer um contraponto. Esse gestor dessa escola que derrubou o muro, ou literalmente ou não literalmente... Deixa eu só citar um fato que é curioso. Ele conseguiu romper esse isolamento. Um fato curioso desse mesmo diretor. Ele tinha lá os computadores, cerca de 20 computadores ou 30 computadores que foi adquirido, e os computadores foram furtados, foram roubados. E ele foi lá, fez o boletim de ocorrência, mas ele foi em todos os comércios da cidade e disse assim, olha... O computador que foi roubado era do filho de vocês. Então, olha, quem roubou, pede para mandar de volta. O computador é do filho de vocês. E os computadores foram devolvidos. Olha, eu vou te dizer, essa é a tática. Melhor IDESP, o indicador do estado de São Paulo, um dos melhores, tem 8. A média é 3, 4, 5, quer dizer, a maioria das escolas, vamos dizer. Tem muitas escolas que estão aí com esses indicadores muito reduzidos e estão num ponto mais urbanizado, um local melhor, estrategicamente melhor. Bom, a escola tem um IDESP 8, tá? Sim. 8 é elevadíssimo, é quase 10, gente, né? Então, o 10 é o máximo que pode ter. Você chega lá, o que a diretora faz? Ela se comunica com a comunidade, fica numa área livre, numa favela, vamos dizer assim, e lá consegue. Quando vem essas ONGs, a gente está falando dessas ONGs que chegam nos lugares, que trazem cultura, que trazem alternativas. Então, aquilo vai criando um ambiente pacificador, não de repressão, não de opressão, mas um ambiente onde ele possa usufruir daquela experiência acolhedora de uma situação de paz, de tranquilidade e de êxito. Um colombiano, que é o Bernardo Toro, ele fala assim, o jovem, ele consegue trocar uma arma e uma droga por um êxito. Cidade de Deus, filme, sim, você assistiu? Sim. Aquele bonito lá que... ficou super feliz porque tiraram uma foto dele, lembra disso? E colocaram no jornal. Ele estava lá no jornal, ele era a estrela. Olha, ele pegou pelo lado ruim. Mas qualquer pessoa, seja ela criança, jovem, adulto, ela vai se promover, ela vai se sentir... muito mais, com a sua autoestima muito mais elevada, vai sentir um prazer maior em aprender, em conviver e em ser, se ela realmente for valorizada. Verdade. E respeitada. Ou seja, resgatar dentro de cada um que ela tem de melhor. Olhar com lentes de aumento as qualidades, o que tem sido feito nos últimos tempos. Às vezes eu até digo para algumas mães no meu programa, antes de criticar, faça um elogio, é uma boa alternativa. Nós estamos com Silvia Ruedas falando da violência em sala de aula, o professor refém dessa violência. Nós voltamos já já, você não saia daí com esse papo, ó, tá interessante.